O livro começa abordando um conflito familiar, no qual os pais de Eugênio, Capitão Antunes e sua mulher, obrigam ele a ser padre, por conta de uma paixão que Eugênio tinha por Margarida. Seus pais não queriam isso. Assim colocaram ele em um seminário para seguir a carreira eclesiástica. Mas, mesmo estando lá, ele não esquece de Margarida. Então seus pais mentem para ele, dizendo que a moça havia se casado. E com isso ele acaba aceitando a carreira que foi proposta. Quando ele volta para onde nasceu, já sendo padre, é chamado para assistir uma doente, que era Margarida. Ela conta toda a verdade a ele, de que foi expulsa da fazenda com sua mãe, passou necessidade, não tinha casado e ainda amava ele. Ele se entrega à paixão, mesmo cometendo um grande pecado. Quando o preparava para rezar sua primeira missa, ele é chamado para encomendar um cadáver que acabava de chegar à igreja. Era Margarida. Ele não suporta isso e na sua primeira missa fica louco. Batista, um lorde de Pádua, tem 2 filhas. A mais velha, Catarina, que tem um temperamento forte e é comentado por todos, e a mais nova, Bianca, que tem um jeito mais manso. Bianca tem 2 pretendentes, Hortêncio e Grêmio, mas não pode se casar antes de sua irmã. Assim, eles decidem procurar um marido para Catarina, para disputarem a mão de Bianca. Com toda essa disputa, aparece Lucêncio, um novo pretendente que passa a ser o tutor de retórica câmbio para conquistar Bianca. Mas Hortêncio copia essa estratégia, pois finge ser um tutor de música. Assim surge Petrúcio, um jovem nobre falido em busca de uma esposa rica, e acaba sabendo de Catarina. Vai à casa de Batista apresentar-se como pretendente à mão de Catarina. Ele usa a psicologia reversa para conquistar ela. Tudo que ela faz com grosseria, ele age como se fosse algo gentil e amável. Os 2 se casam, mas Catarina vai para sua nova casa contra a vontade. Com toda a disputa, Lucêncio e Bianca se casam em segredo. No fim, Petrúcio quer provar a todos que Catarina está mais mansa. Para isso, ele faz uma aposta com os outros 2 maridos para chamarem suas esposas, e somente Catarina foi até ele, surgindo assim o nome do livro A Megera Domada. A história do livro Escrava Isaura se passa inicialmente em uma fazenda. Isaura é uma escrava branca, muito bonita e bem educada, que foi criada como filha na família em que serve. Durante muito tempo foi protegida da matriarca, mas após a morte desta, Isaura tornou-se propriedade de Leôncio, um jovem recém-casado com Malvina. Além de Leôncio, a beleza da jovem escrava desperta paixão em vários personagens do livro, como o jardineiro Belchior, o feitor da fazenda e o irmão de Malvina. Isaura se recusa a ceder às tentativas de Leôncio, que, para forçá-la, a manda para a senzala trabalhar com as outras escravas. A escrava suporta o seu destino e não cede a Leôncio, afirmando que ele não era proprietário do seu coração. O pai de Isaura, um homem livre chamado Miguel, reúne a quantia pedida pelo pai de Leôncio para libertá-lo, mas o jovem sem caráter descumpre a promessa do pai. Inconformada, a mulher de Leôncio, Malvina, volta para a casa de seus pais, deixando o caminho livre para que o jovem atormentasse ainda mais Isaura. Miguel, o pai de Isaura, consegue tirar a filha da fazenda e foge com ela para Recife. Naquela cidade, Isaura usa o nome de Elvira e vive em uma pequena casa com seu pai. Em Recife, Isaura conhece Álvaro, por quem se apaixona e é correspondida. Eles vão junto a um baile e, na ocasião, ela é reconhecida e desmascarada. Álvaro fica surpreso, mas defende a amada e resolve impedir que Leôncio a leve de volta. Leôncio leva Isaura de volta à fazenda, mas Álvaro descobre a falência do jovem sem caráter e compra a dívida de seus credores, tornando-se proprietário de todos os seus bens, incluindo os seus escravos. Ao se ver derrotado e na miséria, Leôncio suicida-se e a história tem um final feliz.
Ambrósio, um homem muito interesseiro, se casou com Florência apenas por ela ser uma viúva muito rica. Era padrasto de 2 filhos dela, Emília e Juca. E ainda havia Carlos, sobrinho de sua esposa, que vivia sob sua guarda. Florência era totalmente cega em relação a Ambrósio, achando-o um homem perfeito e se sentia uma felizarda por entre tantos pretendentes ter escolhido um que a amava de verdade e que não estava interessado em seu dinheiro. Assim, Ambrósio tinha uma influência tremenda sobre a esposa, que atacava tudo o que dizia. Foi desse modo que ele a fez concordar em mandar Carlos para o convento, porque assim a herança dele ficaria com a tia. Vale dizer que Florência se importava muito em se autossatisfazer e ainda a convenceu de mandar Emília e Juca ao convento também, porque assim não era preciso gastar com eles, por exemplo, quando fossem casar. Carlos, no entanto, era um rapaz arteiro e, como odiava o convento, fugiu de lá, depois de muitas confusões em que tinham se envolvido. Foi numa dessas 2 fugas que falou com Emília. Os 2 claramente se amavam, e ele discursou a ela de como era errado obrigar as pessoas a seguirem carreiras que não queriam. Quando ele ficou sozinho na casa, viu chegar ali uma mulher chamada Rosa. Tratava-se da primeira esposa de Ambrósio, a quem ele abandonara há 6 anos. Ela, descobrindo que ele estava vivo, veio do Ceará até a corte atrás do marido. Traidor. Carlos, que falou à mulher, sabia que Ambrósio era culpado por sua ida ao convento e agora tinha condições de se livrar do homem. Quando todos voltaram à sala antes de saírem para a missa, Carlos enfrentou com humor ao marido da tia, dizendo que não voltava ao convento e ainda lhe mostrou Rosa, que estava fechada em um quarto. A reação dele foi tomar Florência e Emília e sair correndo com elas porta afora. Nisso, Meirinhos e o padre mestre do convento vieram buscar Carlos e ele, muito esperto, trocou suas roupas com Rosa, com o pretexto de que viriam buscar a ele e isso impediria que ela fosse levada. Assim, ele, vestido como mulher, ficou e a pobre, com a mulher de frade, foi levada ao convento. Nesse momento, Ambrósio voltou à casa e, vendo Carlos vestido com as roupas de Rosa, começou a falhar-lhe, afirmando que fosse embora porque senão a mataria. Então Carlos se revelou e viu o marido da tia negar o que tinha outra esposa, mas assim que ele mostrou a certidão do casamento, Ambrósio já mudou o tratamento com o rapaz. Seguidamente, os 2 fizeram um acordo. Carlos, Emília e Juca estavam livres do convento e ele se casaria com a prima. Teriam o dinheiro que lhes pertencia. Somente assim ele não falaria nada e depois até entregaria a certidão a Ambrósio. Neste tempo, a tia e a prima voltaram para casa. Florência assustou-se ao ver Ambrósio falando com outra mulher dentro de sua casa, mas logo eles se explicaram. Carlos se revelou a elas e falou que os 2 estavam a ensaiar uma comédia para divertir a família e que, conversando, Ambrósio viu que o contexto não era a melhor opção para os jovens da casa. Carlos deveria sair do convento e se casar com Emília, pois era claro que se amavam. Assim, Carlos acaba revelando Ambrósio e é preso, e Florência vê quem era realmente o seu ex-marido, um interesseiro em sua fortuna. A casa de Antônio é construída tendo-se como modelos castelos medievais europeus e ele passa a viver lá com sua família, criados e outros companheiros. A propriedade fica localizada na Serra dos Órgãos, às margens do rio Paquequé, um afluente do rio Paraíba, que é o local onde vai se passar a história do livro. A propriedade de Dom Antônio Maris é organizada de acordo com os modelos coloniais portugueses e segue um código cavalheiresco de vassalagem medieval, sendo que os criados juram lealdade eterna a seu senhor. Assim, o clima na propriedade é de um espírito patriótico e leal a Portugal.
Lá habitavam, além da família, cavaleiros, aventureiros, fidalgos e até mercenários em busca de ouro e prata. Esses eram liderados pelo ex-frei Ângelo de Luca, que agora atendia pelo nome de Loredano. Este era um homem desalmado que abusava da cordialidade de Antônio e planejava destruir a família desse e raptar sua filha Cecília. Porém, ela estava sempre muito bem guardada pelo índio Peri, o herói da história, e havia salvado Cecília de uma avalanche de pedras e conquistou a amizade e gratidão tanto da moça quanto de seu pai. Em certo momento, o filho de Antônio mata uma índia da tribo Aimoré por acidente durante uma caçada, o que deixa a tribo enfurecida e com sede de vingança. Então, 2 índios aimorés vigiam Ceci enquanto a moça se banhava e preparam para matá-la quando são mortos pelas flechadas certeiras de Peri. Uma índia aimoré que viu tudo o ocorrido relata os fatos para sua tribo e isso acaba desencadeando uma guerra entre a família de Antônio e os índios aimorés. Em paralelo a essa luta, Loredano continua em seu plano de destruir a família do fidalgo português e raptar Ceci. Porém, seus planos são sempre frustrados por Peri, que está sempre vigiando a moça. Além disso, tem-se o personagem de Álvaro, um jovem nobre apaixonado por Ceci, mas que não tem seu amor retribuído por ela. Mais tarde, porém, Álvaro irá se envolver com Isabel, filha bastarda de Antônio e apresentada oficialmente sendo prima de Ceci. A guerra com os Aimoré vai ficando cada vez mais tensa e Peri resolve entregar-se a um ato heróico de sacrifício. Sabendo que a tribo Aimoré é antrópofaga, Peri toma veneno e vai lutar na própria aldeia Aimoré. Após Peri morrer em combate, os índios iriam devorar sua carne envenenada e acabariam morrendo. Essa seria a única solução para a guerra, mas Álvaro o salva. Diante do desespero de Ceci ao saber de tudo, Peri resolve tomar um antídoto e sobrevive. Álvaro acaba falecendo em combate e Isabel se suicida. Algum tempo depois, Loredano trama a morte de Dom Antônio, mas é preso e condenado a morrer na fogueira por traição. O cerco dos Aimorés chega a um nível muito perigoso para a família do fidalgo, e Antônio pede a Peri para que ele se converta ao cristianismo e fuja com Ceci. Assim, os 2 jovens fogem em uma canoa pelo rio Paquequé e ouvem ao fundo o castelo de Antônio pegando fogo. Pois quando os índios invadiram a residência do nobre, ele explodiu os barris de pólvora, matando a todos. Após um tempo, Cecília, que estava entorpecida com o vinho dado por seu pai, acorda e Peri relata a ela todo o ocorrido. Ela fica atormentada e resolve viver com Peri no meio da mata. A forte tempestade que estava caindo fez a água dos rios subirem perigosamente. Peri arranca uma palmeira do chão e improvisa uma canoa. O romance termina com a imagem de Peri e Cecília sumindo no horizonte. Horácio, um jovem sedutor, encontra um pé de botina delicado e pequeno caído no chão, derrubado por um lacaio que passa por ele. Horácio então decide encontrar a dona daquele pequeno sapato, imaginando que a dona possua os mais perfeitos e pequenos pés, os considerados patas de uma gazela. Aproximando-se assim pela ideia da mulher perfeita que estivesse por trás do calçado. Do outro lado da rua, durante esta cena, se encontra Leopoldo, um jovem sem uma beleza exuberante como a de Horácio, e nada sedutor, porém de um bom coração, que vê Amélia passando e se apaixona por seu sorriso. Quando ela entra na carruagem, Leopoldo vê um pé aleijado que acredita ser de Amélia. Então ele cultiva um amor por ela, sem se importar se ela possuía um pé defeituoso. A história se desenrola e ambos passam a se apaixonar por Amélia, sem saber que no mesmo dia estava junto à prima dela, Laura. Horácio começa a cortejar Amélia, quem ele acredita ser o dono dos sapatos, e a pede em casamento, como uma tentativa de ver seus pés. Leopoldo fica arrasado com a notícia, porém tenta não demonstrar. Certo dia, Amélia ouve Horácio contando a Leopoldo que ela nunca havia chamado sua atenção, que apenas estava com ela por acreditar que ela era dona do sapato.
Ela então convida Horácio para ir à sua casa e deixar aparecer um pouco dos pés, mostrando um calçado para os pés defeituosos. Ele foge e passa a procurar Laura, quem acredita ser agora a dona do sapato. É então que ele descobre a verdade, que Laura possuía pés aleijados e Amélia era realmente a dona dos calçados. Ambas eram primas e muito amigas, que usam um vestido cobrindo os pés, para disfarçar os pés aleijados e a outros pés pequenos. Horácio tenta reconquistá-la, porém ela já está com Leopoldo, com quem se casa, e apenas na lua de mel mostra seus pés pequenos e sem problemas. Jean Valjean é um homem comum que se vê obrigado a alimentar a sua família faminta e, para tanto, rouba um pão da vitrine de uma padaria. Ele é condenado a 5 anos de prisão por furto e arrombamento. O passado do rapaz era trágico. Jean ficou órfão de pai e mãe quando ainda era criança, tendo sido criado por uma irmã mais velha que já tinha 7 filhos. Assim que ela fica viúva, o irmão torna-se um arrimo da família. Como tenta inúmeras vezes fugir da prisão e tem um notável histórico de mau comportamento, Valjean é condenado a trabalhos forçados por 19 anos. Ao deixar a prisão, é rejeitado por onde passa por todos e as pessoas o temem devido ao seu passado violento. Jean é expulso de hospedarias e rejeitado em casas particulares quando toca a campainha. Por fim, é abrigado por um bispo, um homem generoso que o acolhe. Valjean, porém, decepciona aquele que o acolheu após roubar castiçais e talheres. Quando é capturado pela polícia, no entanto, recebe o perdão do bispo, que mente para as autoridades ao afirmar que havia dado os objetos de presente para um antigo prisioneiro. A partir deste momento, Valjean resolve mudar de vida, passando a ser um homem honesto e de bem. O antigo delinquente muda de identidade e torna-se dono de uma fábrica na Alemanha, onde ninguém conhece seu passado obscuro. Apesar de ter conseguido construir um novo destino, Valjean vive assombrado pela possibilidade de ser reconhecido. Um inspetor Javert, um sujeito aficionado pela justiça, anda à sua procura durante diversos anos. Quando o supervisor da fábrica descobre o passado de Fantine, demite a moça. Diante de tal cenário, a jovem vê-se obrigada a vender os próprios cabelos, os dentes e chega a se prostituir. Valjean, vendo quando fica a par da história, decide adotar a menina Cosette e criá-la como filha. O livro narra inicialmente a saga de João Romão rumo ao enriquecimento. Para acumular capital, ele explora os empregados e se utiliza até do furto para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da padaria. Sua amante, Bertoleza, o ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. Em oposição a João Romão, surge a figura de Miranda, o comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma braça de terra que deseja comprar para aumentar o seu quintal. Não havendo consenso, há o rompimento provisório de relações entre os dois. Com inveja de Miranda, que possui condição social mais elevada, João Romão trabalha ardosamente e passa por privações para enriquecer mais que seu oponente. Um fato, no entanto, muda a perspectiva do dono do cortiço. Quando Miranda recebe o título de barão, Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também ostentar uma posição social reconhecida, frequentar ambientes requintados, adquirir roupas finas, ir ao teatro, ler romances, ou seja, participar ativamente da vida burguesa. No cortiço, paralelamente, estão os moradores de menor ambição financeira. Destacam-se Rita Baiana e Capoeira Firmo, Jerônimo e Piedade. Um exemplo de como o romance procura demonstrar a má influência do meio sobre o homem e o caso do português Jerônimo, que tem uma vida exemplar até cair nas graças da mulata Rita Baiana.
opera-se uma transformação no português trabalhador, que muda todos os seus hábitos. A relação entre Miranda e João Romão melhora quando o comerciante recebe o título de barão e passa a ter superioridade garantida sobre o oponente. Para imitar as conquistas do rival, Romão promove várias mudanças na estalagem, que agora ostenta ares aristocráticos. O cortiço todo também muda, acaba perdendo o caráter desorganizado e miserável para se transformar na Vila João Romão. O dono do cortiço aproxima-se da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante em casamento. Há, no entanto, o empecilho representado por Bertoleza, que, percebendo as manobras de Romão para se livrar dela, exige usufruir os bens acumulados a seu lado. Para ver-se livre da amante que atrapalha seus planos de ascensão social, Romão a denuncia a seus donos como escrava fugida. Em gesto de desespero, prestes a ser capturada, Bertoleza comete suicídio, deixando caminho livre para o casamento de Romão. Jorge e Luísa formam um jovem casal pertencente à burguesia de Lisboa. Convivem com um círculo de amizades formado, entre outros, pelo conselheiro Acácio, homem apegado a convenções sociais, Dona Felicidade, que nutre uma ardente paixão por ele, e Sebastião, o melhor amigo de Jorge. Jorge parte para uma viagem de trabalho e, durante sua ausência, Luísa recebe a visita de um antigo namorado de juventude, seu primo Basílio, residente em Paris. Admirado com a beleza da moça, Basílio envolve Luísa em um jogo de sedução, que fez com que ela se imagine vivendo uma das aventuras amorosas de suas leituras românticas. Eles se tornam amantes, passando a trocar bilhetes e cartas. Luísa encontra estímulo na amiga Leopoldina, mulher casada, colecionadora de casas extraconjugais. Toda a movimentação da casa é observada pela governanta Juliana, sempre às voltas com planos de enriquecimento rápido. Para escapar das desconfianças dos vizinhos, o casal de amantes passa a se encontrar em um quarto alugado nos subúrbios de Lisboa, chamado de Paraíso. Com o passar do tempo, Luísa percebe um esfriamento na paixão de Basílio, que passa a lhe tratar com um certo desprezo. Juliana se apodera de algumas cartas trocadas entre os amantes e passa a chantagear a patroa. Luísa expõe um plano de fuga a Basílio, mas este se recusa a segui-lo e retorna a Paris. Jorge chega da viagem e Luísa continua a sofrer o assédio de Juliana, que exige uma grande quantia em dinheiro para devolver-lhe as cartas. Para conter seus ímpetos, Luísa se vê obrigada a conceder à empregada uma série de privilégios. Presenteia-lhe com seus vestidos, deixa seu quarto mais confortável e chega até mesmo a substituí-la. Pega seu lugar de empregada para atender o pedido de Juliana. Jorge se apercebe do que acredita ser desprezo de Juliana pelo trabalho e resolve demiti-la. Ela exige dinheiro da chantagem e Luísa apela então para Sebastião. Ele escuta toda a história do adultério e fica horrorizado, mas resolve ajudar a amiga. Vai até a casa de Jorge em um momento em que Juliana está só e, com a ameaça de prisão, obtém as cartas. Vendo escapar-lhe o sonho de enriquecimento, Juliana tem uma síncope e morre. Sebastião entrega as cartas a Luísa. Ela adoece, Jorge a acompanha em meio à correspondência uma carta de Basílio, imaginando que a causa da doença da esposa seja algum problema familiar de cujo conhecimento ela ou poupa. Jorge abre a carta. Nela, Basílio relembra os bons momentos passados no paraíso. Quando a esposa melhora, Jorge lhe mostra a carta de Basílio. Luísa, então, sofre um choque e, alguns dias depois, morre. O livro conta a história de amor entre Augusto e Carolina, a Moreninha. Tudo começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado de Santa Ana na casa de sua. Os 4 amigos estudantes de medicina vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Ana, a anfitriã, 2 amigas, a irmã de Felipe, Carolina, e suas primas, Joana e Joaquina. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é quem deveria escrever.
Augusto era um jovem namorador e inconsistente no amor. Fabrício revela a personalidade do amigo a todos no jantar, o que faz Augusto ser desprezado pelas moças, menos por Carolina. Sentindo-se sozinho, Augusto revela a Ana, em uma conversa pela ilha, que sua inconstância no amor tem a ver com as desilusões amorosas que já viveu e conta um episódio que lhe aconteceu na infância. Em uma viagem com a família, Augusto apaixonou-se por uma menina com quem brincara na praia. Ele e a menina ajudaram um homem e, como forma de agradecimento, o homem deu a Augusto um botão de esmeralda envolvido numa fita branca e deu à menina o camafeu de Augusto envolvido numa fita verde. Esse era para ele, a única lembrança que tinha da menina, pois não havia lhe perguntado nem o nome. O fim de semana termina e os jovens retornam para os estudos, mas Augusto se vê com saudade de Carolina e retorna à ilha para encontrá-la, pois na conversa que teve com Ana, descobre que Carolina era a criança com quem ele já tinha se encontrado tempos antes. O pai de Augusto, achando que isso estava atrapalhando seus estudos, proíbe o filho de visitar Carolina. Depois de um tempo distantes, Augusto volta à ilha para se declarar a Carolina, mas ela o repreende por estar quebrando a promessa feita a uma garotinha há anos atrás. Augusto fica confuso e preocupado até que Carolina mostra seu camafeu. O mistério é desfeito e, para pagar a aposta, Augusto escreve o livro A Moreninha.